comentando o Evangelho de João 48. Você também é da Galileia? Depois nós vamos entender essa pergunta que foi posta aqui, tá? Se esses comentários têm abençoado a sua vida, então compartilhe, pode compartilhar. E claro, inscreva-se no meu canal, Ronaldo Viana S. O link está na página aí do Facebook, tá bom? É isso. Para quem irá assistir depois no YouTube, tudo bem, né? Aí inscreva-se no meu canal, certinho? Bom, João, capítulo 7, do 46 até o 53, tá? Como eu disse, o capítulo 7, no caso, e nós vamos terminar hoje, se assim Deus permitir, o capítulo 7, tá? Verso 46 diz assim: ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declarando os guardas. Quer dizer, eu li esse verso no último comentário, e o tema, inclusive, foi esse, né? Ninguém jamais falou de maneira como esse homem fala, né? E é claro, ninguém no mundo, como eu disse, né? Nenhum filósofo, nenhum teólogo, nenhum cientista, ninguém jamais falou como Jesus. Ninguém jamais falou com a profundidade que Jesus falara, com uma espiritualidade, porque Jesus é Deus, né? É o mestre dos mestres, rei dos reis, senhor dos senhores, tá? Então, ninguém jamais falou como Jesus, ninguém, tá? Então, os guardas declararam isso, e essa era uma justificativa para não prendê-lo, para não conseguir prendê-lo. Era uma das, né? É isso daí, tá? Então jamais alguém falou como este homem, tá? Certo? Ninguém jamais falou como Jesus. Jesus está acima de tudo e de todos, né? Não há ninguém que se compare a ele em sabedoria, em conhecimento, em nada disso, né? É isso. Muito bem, agora o 47 diz assim: será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Os guardas, quando voltaram, eles disseram exatamente isso que eu falei, né? Jamais alguém falou como este homem, porque os fariseus, os religiosos daquela época, que dominavam a massa daquela época, eles ficaram, né? Assim, eles queriam prender Jesus, né? E os guardas não conseguiram fazer. E os guardas usaram a frase que eu acabei de citar, né? Ninguém jamais falou como este homem. E aí eles falaram com os guardas, os religiosos falaram com os guardas, ou perguntaram aos guardas, né? Será que vocês também foram enganados? Ou seja, os religiosos estão insinuando, vamos dizer assim, que os guardas também foram enganados com relação a crer em Jesus Cristo, com relação a seguir a Jesus Cristo, né? Então é essa a ideia aqui, certo? Porque os guardas não prenderam Jesus? Porque não conseguiram prendê-lo. Os guardas viram em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus, divindade, né? Algo extremamente diferente do que em qualquer outro homem, né? Então eles não conseguiram fazer isso, né? O verso 48 diz assim: por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Quer dizer, aí eles estão perguntando, fizeram a primeira pergunta e agora fazem a segunda pergunta. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Ou seja, creu em Jesus Cristo? Então, aparentemente, nenhuma autoridade tinha crido em Jesus Cristo. Aparentemente. Mas a Bíblia vai revelar que isso irá acontecer. Ou isso iria acontecer. A Bíblia, nas páginas
vai revelar isso, revela isso, né? Que muitas autoridades, muitos religiosos, inclusive fariseus, como Paulo da vida, iria crer em Jesus e também sacerdotes e tudo mais. A Bíblia fala sobre isso, né? Então, mas aparentemente, até aquele momento, ninguém tinha manifestado, ninguém dos religiosos, das autoridades, tinha manifestado a sua fé em Jesus Cristo, tá? Inclusive Nicodemos, que está aqui nesse texto também, que já tinha procurado Jesus, né, à noite para conversar, ele não tinha manifestado a sua fé em Jesus Cristo, mas ele mostrava, ele dava sinais de que cria em Jesus, né? Ou pelo menos tinha uma simpatia por Jesus Cristo, tá? Bom, e falando nele, ele está por aqui nesse texto também, nós vamos ler também, né? Aí a resposta no 49 foi: não, mas essa ralé, que nada entende da lei, é maldita. Ou seja, eles mesmos responderam, né? Ou alguém respondeu, não, né? Ninguém, nenhuma das autoridades, dos religiosos, tinha crido em Jesus Cristo, tá? É isso que está dizendo. Mas essa ralé, quer dizer, essa massa, podemos dizer, usando o termo hoje, dizer assim, esse povão, essa massa aí, né, que nada entende da lei, é maldita. A maldita por quê? Porque vai segundo eles, é claro, né? Uma multidão, essa massa, estava indo na conversa, nas histórias, né, de Jesus Cristo, né? Então, eles estavam caindo, segundo os religiosos, no engano, né? Seria isso, então, a massa estava enganada, né? Então, a ideia de ralé, a ideia de povão, a ideia de massa, estava seguindo Jesus Cristo. Isso é que eles estão dizendo aqui. Na verdade, eles estavam com inveja do Jesus pop, né? Do Jesus popular, digamos assim, né? Eles estavam com a inveja, os religiosos estavam com inveja de Jesus Cristo, né? Porque Jesus se tornara afamado, popular, né? Então dá a entender que eles estavam, que eles eram invejosos, né? Então eles criticaram Jesus Cristo, eles criticaram o povão, né? Porque eles creram em Jesus. E dentre eles ali, até muitos dos guardas estavam começando realmente a seguir Jesus, a ouvir Jesus Cristo, né? E eles estavam com inveja disso daí, essa é a verdade, né? Porque uma coisa é certa, os fariseus, então, os saduceus também, né? Mas os fariseus são grupos religiosos lá daquele contexto, eles não tinham tanta intimidade com a massa assim, com o povão assim, né? Porque eles olhavam para os fariseus como pessoas que colocavam um fardo muito pesado, que exigiam, né, muitas coisas, né? Mas, infelizmente, eles não viviam aquilo que ensinavam. E Jesus não, Jesus ele vivia, ele praticava realmente o que ensinava. É isso. Bom, o 50 diz assim: Nicodemos, um deles que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes, quer dizer, como eles queriam julgar Jesus, e Nicodemos estava ali, e a gente pode imaginar ali uma reunião do Sinédrio. Sinédrio, eu já falei várias vezes que era o tribunal, né, do judaico, né, um tribunal com a prática religiosa e política em Israel, digamos assim. Então, esses religiosos ali estavam, na verdade, condenando Jesus Cristo. Aí Nicodemos entra e ele diz assim, né,
fez a pergunta, né? Nicodemos fez a pergunta: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Quer dizer, Nicodemos fala assim: a nossa lei é uma pergunta retórica, porque todo mundo sabia da resposta, né? A nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo, né? Para saber o que ele está fazendo, ou seja, os religiosos estavam condenando Jesus Cristo, mas Jesus não tinha sido julgado, não tinha sido ouvido, né? Porque lá em Deuteronômio, capítulo 1, versos 16 e 17, falava exatamente isso, fala exatamente isso. Posso até ler aqui rapidinho, né? O 16 diz assim, vou ler aqui o texto, como está escrito na outra tradução. Diz assim, nesse mesmo tempo, ordenei a vossos juízes, dizendo, Moisés falando, né? Dizendo, ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e o seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. É para julgar justamente, né, com justiça, tá? E diz mais que o verso 17, não sereis parciais no juízo, ou seja, no julgamento, ouvireis tanto pequeno como grande, não tornareis, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus, o julgamento é de Deus. Porém, a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim, e eu ouvirei, Moisés falando. Então está muito claro aqui no texto de Deuteronômio, capítulo 1, versos 16 e 17, que a lei mandava ouvir, fazer um julgamento honesto, justo, né? Tinha que ouvir o acusado, ouvir a pessoa que estava sendo incriminada. Né, no caso ali, Jesus Cristo, não podia mandar matá-lo simplesmente, não é assim que funcionava, né? E os religiosos, na verdade, queriam matar Jesus, né, sem julgamento nenhum. Eles estavam sendo injustos e estavam passando por cima da lei. Bom, vamos aqui, porque o nosso tempo já está passando, me passou muito, né? A nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber se ele, o que está fazendo. Então, a lei, entendeu? Não tinha como, né? E tem uma pergunta que foi feita lá atrás, eu tenho que voltar, porque nessa correria minha eu esqueci, né, de dizer, sim, não, está aqui. O verso 52 diz assim, eles responderam, você também é da Galileia? Perguntou a Nicodemos, ironicamente, você também é da Galileia? Em outras palavras, você também é galileu, como Jesus é galileu? Tá? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta, né? Embora parece que eles estavam equivocados, porque pelo que dá a entender, o profeta Jonas era da região da Galileia. Segunda Reis 14, 25, ele vai dar essa ideia, né, geograficamente falando, tá? Mas, então, resumindo aqui, a pergunta, você também é da Galileia? Refere assim, você também é galileu? Para você ouvi-lo, para você acreditar que de lá vem algum profeta, tá? Ou no caso o Messias, no caso o Cristo. Então a pergunta era irônica, tá? Era na intenção de desprezar o que Nicodemos falara. Bom, eu sei de uma coisa, espiritualmente eu também sou da Galileia, eu também creio em Jesus Cristo. Não sei se você é da Galileia ou se você é galileu, mas eu sou galileu no sentido espiritual, nesse aspecto, né, de que eu creio em Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Meu tempo já passou muito aqui. Deus abençoe grandemente, tá? Vamos orar ao Senhor. Compartilhe e inscreva-se no meu canal, Ronaldo Viana S. Deus abençoe. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui em tua presença mais uma vez. Louvamos o teu nome, exaltamos o teu nome, Senhor. Abençoe cada um que está ouvindo neste momento, aqueles que ouvirão, e abençoe grandemente a nossa nação, o nosso Brasil, em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Abraço, Deus abençoe grandemente. Se Deus permitir, eu volto. Fique com Deus.